Bom dia, gente. Estamos começando mais uma aula de Química. Hoje a gente vai falar sobre a teoria atômica de Dalton. Vamos ver um pouquinho sobre os postulados dessa teoria, as características dessa teoria e também conceitos e ideias que surgiram a partir dessa teoria. Mas antes de começar a falar sobre a teoria atômica, eu quero fazer com vocês uma recapitulação do que a gente viu na aula passada. A gente viu na aula passada um pouco sobre o método científico. A gente viu que os cientistas observam dados concretos e, a partir de uma base experimental, estruturam suas teorias. E aí pode envolver diversos instrumentos e ferramentas como a experimentação, a afirmação de regras e lei, pode envolver a observação, tudo para chegar em uma teoria. Lembrando que com o passar dos anos e aperfeiçoamento, essas teorias elas podem ser mudadas por outros cientistas na medida que eles vão estudando. A teoria que a gente vai ver hoje é sobre John Dalton. Mas quem foi John Dalton? John Dalton ele foi um físico, matemático, meteorologista e químico. Ele deixou diversos trabalhos importantíssimos nessas áreas, tanto é que ele levou diversos prêmios, pela importância e relevância desses trabalhos. E ele nasceu, gente, em 6 de 9 de 1766 e veio a morrer em 27 de 7 de 1844, deixando aí uma enorme bagagem para a química. O modelo que ele criou, que John Dalton criou, ele não surgiu por acaso. Ele veio de antigas ideias, de ideias de dois filósofos gregos. Eles tinham essa ideia de que o átomo seria indivisível, mas eles não sabiam como provar, provar que esse átomo era indivisível. Eles tinham apenas uma ideia, eles não tinham uma teoria, uma teoria propriamente dita. John Dalton, ele pegou essa ideia e elaborou modelos mentais e construiu representações físicas desses modelos. E aí vocês podem estar vendo aí, na imagem que eu coloquei, diversos símbolos, símbolos dentro desses círculos. Nós temos letras, temos linhas na verticais, na horizontais, temos espécies de bolinhas, temos um pintado todo de preto, tudo para diferenciar esses elementos químicos. A partir desses modelos, do modelo desses elementos químicos, foi possível que ele criasse alguns postulados. E o primeiro postulado que ele criou foi que todas as substâncias são constituídas de minúsculas partículas denominadas átomos. E aí ele falou também que esses átomos eles não poderiam ser criados nem destruídos. E também seriam indivisíveis, assim como os outros filósofos pensavam, desculpa, gente. Assim como eles pensavam, E aí ele também falou que as características, desse átomo seria forma esférica, maciça, neutra, e que ele seria indivisível. Mais conhecido popularmente, gente, como a bola de bilhar. O átomo para ele tinha a aparência de uma bola de bilhar, como eu coloquei aqui do ladinho para vocês verem, tá visualizando a forma do átomo para Dalton. O seu segundo postulado falava que as substâncias simples ou elementos são formados de átomos simples e que esses átomos, simples,
eles não iriam se decompor durante uma reação química e seriam indivisíveis, que é o contrário do que o seu terceiro postulado fala, né? Que as substâncias compostas são formadas de átomos compostos e durante uma reação química ele pode sim se decompor e vir a formar átomos, sendo esses átomos simples. Seu quarto postulado fala que todos os átomos de uma mesma substância são idênticos. Esses átomos têm a mesma massa, tamanho e propriedades. Tudo isso é idêntico. E se for ao contrário, né, se forem de substâncias diferentes, também irá mudar a massa, o peso e a propriedade desse átomo. Tá certo? A partir desses postulados, Dalton conseguiu elaborar um novo conceito, chamado o conceito de massa relativa. O que Dalton fez para determinar esse novo conceito? Ele usou, gente, uma regra para determinar as massas atômicas relativas dos elementos, como mostra o exemplo que eu coloquei para vocês, né? Nós temos um átomo composto, né, que seria um átomo composto de água, um átomo simples de hidrogênio e um átomo simples de oxigênio. Ele fala, gente, que esse átomo, né, ele é formado por dois átomos simples, um de hidrogênio com massa 1 e um de oxigênio com massa 8. E aí ele considera, juntando, né, esses dois átomos simples, uma substância composta, né, que juntando daria massa 9. Ele fala, então, no caso, que a massa relativa desse átomo, desse elemento, na verdade, seria relativa, 1 e 8. Que apesar de posteriormente, né, os outros cientistas verem que essa conclusão estava errada, teve grande relevância e importância na química, né? Porque a partir daí surgiram outros trabalhos sobre a massa relativa que é usada muito hoje na química, certo? Aqui a gente tem algumas referências. As referências que eu utilizei, gente, foi do livro de vocês. Se vocês quiserem estar dando uma olhada, lendo sobre esse assunto no livro de vocês, né? É o livro do ensino médio. E eu também utilizei um livro de química geral que fala um pouco sobre esse assunto que a gente viu, tá certo? Eu vou deixar como atividade para vocês que vocês respondam, né, as atividades da página 59, da questão 10 à questão 15, tá certo? Vocês me respondam essa atividade e vocês mandem para mim via WhatsApp. Esse vídeo também, gente, ele vai ficar disponível no YouTube, onde vocês podem estar colocando lá nos comentários, os pontos que vocês acharam importantes e também dúvidas que vocês venham a ter em relação a esse assunto, para que a gente possa estar trazendo na outra aula e sanando todas essas dúvidas, tá bem? E então é isso. Muito obrigada e até a próxima, gente. Tchau!